Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso sexto episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia em Minas Gerais, o chamado Corecon-MG. Neste sexto episódio, vamos conversar um pouco sobre o resgate e a modernização do polo ceramista no desenvolvimento social e econômico do município. Produção, roda a vinheta. O resgate e a modernização do polo ceramista. Uma das grandes vocações de Monte Carmelo é a fabricação de produtos cerâmicos. Portanto, falar de Monte Carmelo é falar não só de café, mas falar também de cerâmica. Essa é uma atividade industrial ligada ao magnífico setor de serviços da construção civil. Está fortemente ligado à produção de telhas. E assim como o café, os produtos cerâmicos carmelitanos, eles são vendidos para fora do município. Ou seja, é um produto fabricado localmente para atender mercados ao redor, mercados próximos ou inclusive mercados distantes. E é aí que está um dos grandes potenciais desta atividade na agenda municipal de desenvolvimento. É fundamental para o desenvolvimento local, no que tange, sobretudo, a geração de renda, de que o município ele tenha um conjunto de competências ou de vantagens que possibilite produzir bens que tragam renda de fora. Em um município pequeno como Monte Carmelo, 50 mil habitantes, às vezes tem muita dificuldade em encontrar uma vocação econômica que traga renda, que traga riqueza, que traga condições de você criar desenvolvimento municipal a partir de uma renda externa, a partir de uma renda de fora do estado ou até mesmo de fora do país. É verdade que municipalmente o polo ceramista ele já foi maior. A história que eu escuto na cidade, desde que cheguei aqui, é de que esse arranjo produtivo local que é capitaneado pelo município de Monte Carmelo, ele está em decadência. Então você tem atualmente muitos ceramistas fechados, né? Não sei o número ao certo, mas dentro da cidade é fácil você observar várias estruturas produtivas que aparentam estar desativadas e inclusive algumas até mesmo abandonadas. Segundo dados de uma tese de doutorado da professora Juliene, em 2004 existiam cerca de 25 fabricantes
produtos cerâmicos ativos em Monte Carmelo. E na geração de emprego, que é o que confirma, de fato, que o polo ceramista de Monte Carmelo está em decadência, é de que em 2004, neste trabalho de Juliene, ela empregava formalmente em torno de 2.500 trabalhadores. Né? O emprego formal é aquele com direitos, com a carteira assinada, né? Enfim, com 13º, que é o emprego que traz desenvolvimento. Os dados do RAIS, Ação Anual de Informações Sociais, revela que no final de 2019, o polo ceramista de Monte Carmelo empregava apenas 700 trabalhadores formais. Portanto, esses números provam que o setor vive uma tragédia econômica e social e que talvez dois fenômenos podem explicar o que aconteceu com essa atividade produtiva e o que justifica para uma agilização do setor como um dos pilares para o desenvolvimento municipal. A primeira questão é que temos que levar em conta que uma crise econômica atingiu o Brasil desde 2015 e que afundou a economia brasileira aí em 2016, 2017, 2018 a economia ficou de lado, 2019 também ficou de lado e agora nós temos uma crise global, né, resultante da pandemia. Então, essa crise, que vem desde 2015, portanto quase 5 anos de crise, destruiu a construção civil brasileira. Então, isso aí é o chamado choque exógeno, ou seja, Monte Carmelo, o polo ceramista não está fora do Brasil e não está fora do mundo. Portanto, eu acho que parte da decadência do polo deve-se a efeitos adversos que não foram criados no município. Eu acredito muito que a crise da construção civil seja uma grande razão para que tenhamos várias fábricas de cerâmicas desativadas e o que justifica aí, nesses anos, uma perda de mais da metade dos empregos formais. Portanto, a primeira aposta dentro de uma agenda de desenvolvimento municipal é apostar que a construção civil vai voltar e precisa voltar a ser um dos motores da economia brasileira no pós-pandemia. E aí, a oportunidade de reativar as fábricas e reativar os empregos, ela é grande. Mas para que isso aconteça de maneira coordenada, é preciso que se estabeleça agora, antecipadamente, antes que a economia brasileira volte a crescer, que a construção civil volte a ser pujante, é preciso que localmente se desenvolva uma governança municipal e até mesmo territorial, porque é importante observar que esse arranjo produtivo local ceramista em Monte Carmelo inclui não só Monte Carmelo, mas inclui também algumas unidades produtivas em Romaria, Iraí de Minas e Coromandel. Então, a ideia é que a governança articule de maneira clara os interesses para buscar apoio estadual e federal para o setor. Então, é um setor importante, é um setor que faz parte da cadeia da construção civil e de que, consequentemente, precisa de apoio, precisa de incentivo para que ele seja resgatado, enfim, dessa crise em que a economia brasileira enfim, vive desde 2015. Portanto, eu acho que é fundamental para um projeto de desenvolvimento que a Prefeitura participe, que a Câmara de Vereadores participe desse projeto de governança, a Associação dos Ceramistas de Monte Carmelo, é fundamental a participação deles,
A própria governança dessa estrutura territorial aí chamada Coração do Cerrado, aqui só para a gente citar algumas, ou seja, essas instituições elas precisam se unir para desenvolver. O setor ele não pode ficar abandonado como está. Porque na hora que a construção civil decolar, é fundamental você já estar preparado para colher os frutos desse crescimento. E para isso, os agentes econômicos eles precisam estar no jogo econômico. Dá para achar que da noite para o dia um ceramista vai reabrir e que amanhã ele já está vendendo milhões e milhões e recebendo encomendas de todo o Brasil, porque não é assim que funciona o mundo real, que funciona o mundo econômico. Então, assim, se o polo ele continua em decadência como ele está, no futuro, quando a economia crescer, quando a construção civil voltar a ser um importante motor do crescimento nacional, se você está em decadência, ninguém vai procurar os fabricantes locais. Eles vão se abastecer em outros polos ceramistas, como o polo de Boquim em Sergipe, os polos ceramistas, como o polo de Boquim em Sergipe, como o polo de Porangatu em Goiás. Então, é preciso estar pronto antes que essa virada econômica ela aconteça. E a segunda questão que me parece fundamental é a modernização. Cata ele como setor, traz ele de volta a ser um setor pujante dentro do município, só que você também precisa modernizar esse polo. E isso significa aproveitar essa decadência econômica, essa crise, para preparar um plano que seja um plano abrangente do ponto de vista de modernizar não só a gestão, mas modernizar também os produtos que são fabricados. Porque a própria decadência é uma confirmação de que algo deu errado. E parte desse algo que deu errado refere-se a problemas de gestão e problemas de produto. Então aqui, vou dar só um número para a gente se basear e a gente criar fundamentos dentro desse argumento. Ou seja, só para você ter ideia, em Sergipe, o polo ceramista de Boquim, segundo a tese lá da professora Juliene, tinha em 2004 27 fabricantes e mais ou menos 600 trabalhadores. Monte Carmelo tinha 2.000 empregos em 25 fábricas. Então, mental é socialmente necessário, mas do ponto de vista competitivo, do ponto de vista produtivo, esses números mostram que os produtos em Monte Carmelo são feitos ainda de maneira rudimentar. Ainda está com uma produção industrial assentada em trabalho intensivo. Então o futuro resgata o polo ceramista, mas resgata ele modernizando para que ele tenha uma nova base tecnológica que possa produzir cerâmicas de melhor qualidade, melhor design, menor custo e com menos trabalhadores. Eleva o que em tese estamos aí considerando que há uma elevação da produtividade. Porque, na minha opinião, o poder social do polo ceramista, assim como acontece no agronegócio, não está dentro da fábrica. O importante e o que gera emprego é o entorno à fábrica. É os serviços, é a logística, é a cadeia de atividades que você agrega ali ao redor. Então, por exemplo, imagina aí no campo da logística, se você reativa essas 25 fábricas que tinham em 2004 aqui, ou seja, a quantidade de caminhões carregando mercadoria. Então, esses caminhões, eles funcionam com pessoas, com trabalhadores, né, com motoristas, com, enfim, encarregados, e essas pessoas se hospedam, elas comem, elas precisam de serviço, elas compram autopeças, elas compram combustível, ou seja, você movimenta um conjunto de atividades ao redor só falando no campo da logística. E é aí que estão os empregos. Porque, atualmente, nós não temos nem os empregos das fábricas, e não temos nem os empregos das fábricas, e nem os empregos
do entorno da fábrica. Ou seja, não há desdobramentos econômicos quando você tem um setor em decadência. Portanto, você considera a importância do setor, resgata o setor, mas moderniza o setor. Ou seja, ainda que a gente não tenha de volta os 2.200 empregos de 2004, mas você vai ter 500, 600 empregos nas fábricas e você vai ter outros 3.000, 4.000 empregos indiretos, que é o que vai fazer com que isso mova a economia da cidade, assim como faz também o agronegócio. Enfim, os empresários que participam, portanto, do polo, eles precisam ter consciência de que eles precisam fazer uma revolução de produto, precisam fazer uma revolução de marketing, uma revolução do serviço, ter em mãos para a produção de produtos cerâmicos. Isso já aconteceu, se a gente for voltar do ponto de vista histórico, isso já aconteceu com o café nos anos 90. Ou seja, quando o café, nos anos 90, o café colombiano chegou a ser melhor que o café brasileiro. O café brasileiro tinha uma série de problemas, inclusive de baixa qualidade. Então, com um trabalho de melhoria do produto, treinamento, aprimoramento do ponto de vista da gestão, incorporação de tecnologias e maquinários, você faz hoje com que o café seja um produto de excelência mundial saindo aqui de Monte Carmelo. Então, esse resgate e essa modernização precisam de uma estrutura de governança. Uma vez, esse tipo de avanço, de resgate e de modernização não acontece de maneira individual. É preciso ter uma estrutura de governança com uma visão coletiva que reúna instituições e atores da sociedade local que sejam capazes de promover um avanço interno a partir da cooperação e não da competição. Assim como falamos no episódio anterior sobre o polo universitário, o mais importante do arranjo produtivo local ceramista de Monte Carmelo é de que dentro, aqui no município, as fábricas, os empresários, os setores precisam se unir. Os competidores são aqueles dos outros polos. Eu não vou competir com o meu vizinho, eu vou competir com o polo de Sergipe, com o polo de Goiás, com o polo da China. Eu vou competir com os outros produtos, não com o produto dos produtos, não com o produto do meu parceiro que faz parte do meu polo e me ajuda e se colaboram do ponto de vista da gestão dessa estrutura de governança. Enfim, esse é um pilar do desenvolvimento local que precisa de bastante atenção e o seu potencial ele é inigualável. O polo ceramista é fundamental para a geração de novos empregos, para a geração de renda no município, que é um município pequeno e que naturalmente precisa aproveitar essas vantagens para que possa então usufruir os frutos externos, que são aqueles que fazem com que o município se inclua aí nos grandes avanços econômicos. É isso, meus amigos e minhas amigas. No próximo episódio, vamos falar sobre a importância das micro e pequenas empresas para o município de Monte Carmelo. Até lá!